Iniciando, então, gostaria de chamar o engenheiro agrônomo Celito Soldá para fazer a sua apresentação. O Celito ele vai falar sobre avanços e desafios do manejo da macieira na região de São Joaquim. Ele é engenheiro agrônomo, formado no ano de 1992 pela Universidade de Passo Fundo. Fez um estágio no Centro de Nutrifisiologia Vegetal Aplicada, o CNV, na Itália e Espanha, de novembro de 92 a maio de 93, e atualmente ele trabalha como gerente de produção na empresa Iragamis Fruit, em São Joaquim. Celito, você tem 40 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Voltando do café ali, acho que agora está todo mundo mais calmo ou mais sonolento, né? Vamos tentar manter vocês despertos aí, apresentando um pouco daquilo o tema que me foi proposto. Inicialmente, quero agradecer, em nome do Marcelo, a equipe organizadora da IPAGRE pelo convite. Me sinto muito honrado por isso. E também quero fazer um agradecimento especial ao seu Iragami pelo apoio, pelo incentivo e pela busca sempre de novas tecnologias, de capacitação. Então, isso fica aqui meu agradecimento especial. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção, gostaria de fazer uma rápida introdução. E se vocês prestaram atenção nas apresentações anteriores, desde ontem na abertura, com o Dr. Navarro, depois Moisés, a doutora Marlise, o Dr. Natigal, enfim, o Dr. Palladini, talvez isso seja um resumo do que já foi feito. Dr. Petri também, né, para não esquecer de ninguém. E uma coisa que eu acho importante nessa busca do conhecimento, que o Dr. Navarro falou no primeiro dia, sabendo que a nossa região tem quase 3.000 produtores, eu diria que tem pouca gente aqui hoje, né? Porque acredito, pelo que me informaram, em torno de 1.200 inscritos, sabendo-se que tem muita gente aqui de fora. Então, é uma oportunidade única, né? Um seminário desta relevância, dessa importância para o negócio. Esta casa deveria ser pequena. E foi repetido inúmeras vezes nas apresentações que nos antecedeu a questão da buscar o conhecimento. Que às vezes não adianta trazer uma tecnologia nova, um novo jeito uma máquina nova, se a gente não estiver preparado, com a mente aberta, a mente disposta a entender que o mundo muda e ele está nos pressionando. E não adianta a gente brigar contra isso, isso seria uma bobagem. Esse tema, então, que foi me dado, eu estou aqui há 12 anos trabalhando na região de São Joaquim. Então, nós temos pomares de 40 anos até pomares que vão nascer este ano, vamos dizer assim. E temos porta-enxerto Maruba com filtro M9 e, recentemente, tentando entender também o porta-enxerto CG. Então, é neste ambiente que eu venho trabalhando nesses 12 anos, junto com uma equipe de campo que me ajuda muito, né, a realizar aquilo que a gente propõe, aquilo que a gente se propõe. E então eu convido a vocês a fazer uma reflexão. Na verdade, isso aqui eu chamo uma reflexão com os nossos pomares. Gostaria que cada um de vocês, ou sejam técnicos ou produtores, que tentem hoje, a gente está afastado dos pomares, tentem pensar um pouco naquilo que está sendo dito, que já foi dito, que será dito aqui, com o que vocês estão fazendo, o que vocês têm. A minha incumbência é falar da porteira para dentro. O que acontece da porteira para fora, geralmente é consequência daquilo que a gente está fazendo da porteira para dentro. Não é fácil, né? A gente sabe disso, a gente acompanha o dia a dia do sistema de produção. Temos vários problemas de ordem política, econômica, de tempo, de tudo. Mas também a gente não pode ficar sempre achando uma desculpa, né? A gente também tem um pouco de mania de achar desculpas aí para tudo. Às vezes a gente tem que olhar com um pouco mais calma, afastar um pouco o foco, né? Não ficar enfiado lá dentro do pomar, é que nem poda.
Se o podador insiste em ficar com a cabeça dentro da planta, ele só vai enxergar aquele detalhe, ele não vai enxergar o todo, né? Talvez ele tire aquele galho, vai resolver por causa do zoom que está muito fechado. Agora, se ele abrir, talvez faça falta na planta aquele galho. Então, mais ou menos com essa ideia, né? Então, eu espero que o próximo Senafruta esteja faltando espaço, né? Para que a gente consiga melhorar o nosso negócio. Nós dependemos da maçã, é o nosso negócio, é a nossa vida, o nosso lazer, o estudo, tudo depende da maçã. Então, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível. E se a gente tiver problemas, como a gente sabe que tem, problema de geada, de mercado, a gente tem que ser menos, como é que eu vou dizer? Não ser tão, como é que eu vou, agora me fugiu a palavra. A gente tem que ter um amortecedor, não sentir tanto, é isso que eu queria dizer. Não sentir tanto estes impactos. E para isso tem coisas que dependem só da gente. Bom, vamos andando lá, né? Vamos ver aqui se eu vou aqui. Bom, manejo, né? Eu fiquei pensando o que é manejo, né? Aí fui lá buscar na literatura, gerência, direção, administração, mas também tem o do pecuário, aqui da agricultura. Ação de conjugar as atividades manuais com a tecnologia, com o objetivo de definir ou traçar decisões a serem tomadas em um sistema de produção agropecuária. Então aqui tem trabalhos manuais com tecnologia. Tudo que já foi mostrado, vocês veem que isso faz sentido. E também capacidade da gente aprender, aberto às mudanças, gestão e acompanhamento pelo produtor e assistência técnica. Senão não funciona. Lembra bem que a doutora Marlise falou disso? O manejo de plantas, aqui coloquei alguns itens. É tudo que envolve o pomar. Não adianta a gente pensar, porque manejo, bom, poda e arqueamento. Talvez a gente pense nisso, né? Mas não, se a gente não fizer o conjunto, não tiver essa harmonia, não funciona. Para situar quem não é daqui, São Joaquim, nós temos um clima bem definido, temos as 4 estações, nós temos um privilégio, eu acho, comparados com as outras regiões produtoras do Brasil, né? Com as características assim, bem definidas. Também temos a questão da altitude que nos ajuda, principalmente no quesito da Fuji. Rapidamente também, aqui o ano passado, num dos pomares nossos, que fica aqui a 1.400 metros, o regime de chuvas e temperaturas, né? Então aquilo que o doutor Natigal também falou. A chuva, na verdade, ela incomoda, ela atrapalha, né? A maioria das regiões faz irrigação e aí a gente fica nisso. Tem anos que o ano passado, né, essa última safra, também tivemos alguns meses com déficit hídrico e aí a gente não tem irrigação, então a gente fica naquela, vai chover, chove bastante, então ela acaba muitas vezes atrapalhando o nosso negócio, temos problemas com controle de doenças, enfim. Mas esse é o contexto e a gente tem que tentar minimizar essas ações negativas. E também, aqui, não vou entrar em detalhes, as horas de frio, unidades de frio, normalmente elas são suficientes para a cultura, tanto é que a Fuji ela é mais exigente, então também ela consegue suprir isso. Tá? Vamos lá. Relevo e solo, todo mundo, quem não conhece, é acidentado, o solo, né, tem um perfil, às vezes, com a rocha aflorando. A gente mexe aqui, subsolo aparece em pedras, mas depois dá para deixar assim também. Só que tem que trabalhar um pouco mais. Então, é isso o que está posto. Vocês lembram de um ditado de quando os japoneses vieram ali, dizendo que pedra a gente remove, o clima, o que a gente tem aqui que é favorável, isso é o mais importante, o resto a gente dá um jeito. Claro, tem que ter um pouco mais de esforços. Aqui, rapidamente, só para situar também, desses 11.500 hectares da região, 73 é representado por São Joaquim, com 4,5 hectares em média, uma produção ali que representa 75% dessa região. O rendimento, esse que o Moisés também já mostrou, né, 32 toneladas, 33, 30, enfim. E dos 2.400 produtores, 1.800 são de São Joaquim. Por isso que esse auditório deveria ter mais um ou dois para todo mundo estar presente. Tá? Bom, a gente tem que pensar, quando eu recebi um desafio, né, Alberto, da IPAGRE, e o avanço meu é estar aqui expondo para vocês. Eu espero que seja a altura do evento. Também já foi falado
pelos que nos antecederam. Aqui esses dois carros representam velocidade, né? Só para uma forma didática. Tanto no consumidor de mudar de hábito, né? Ele hoje tem um produto, amanhã ele já muda. E aqui representado pela maçã. Vamos supor que ele está com essa maçã vermelha e nós querendo atrás, correndo com uma maçã verde. Não vai dar certo, né? Então é isso que a gente tem que estar atento e tem que mudar, tem que acelerar. Claro que nós temos alguns, a gente não muda do dia para a noite, são culturas perenes, tem a questão econômica, tem uma série de motivos aí que a gente às vezes não consegue acompanhar essa velocidade. E o sistema, né, junto, ele também, nós temos que ter um carro aqui intermediário para tentar alcançar esse, para que a gente consiga ter aquela remuneração merecida com o nosso negócio. E aí, o seguinte, esse cara aí, tal de Albert Einstein, dizia que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer que aconteça algo diferente. Não adianta, né? Se a gente não... Né? Então, isso serve para refletir. Então, por isso, reflita. Aqui é uma reflexão. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar, temos que testar, temos que melhorar, fazer diferente, ver o que a gente pode fazer. E aí tem alguns sistemas aí que tem e a gente pode adaptar, trabalhar e ver o que a gente tem condições. Então aqui o sair da caixa, sair do quadrado, é sair do nosso pomar, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Vamos para o seminário. Aqui tem rumo, aqui tem direções, aqui tem apontamentos para o futuro. Então prestem atenção que no mínimo uma mensagem vocês vão tirar daqui e com proveito. Então aqui, claro, na hora da implantação de um pomar, o que eu faço? Sigo com maruba 7x4, faço maruba densado, faço filtro, faço um sistema bidimensional, como estão fazendo na Nova Zelândia, mas tem que pensar, tem que começar a se mexer, senão não adianta, não é porque estamos em São Joaquim. Também mostraram, lembra daquele slide do mundo? O mundo está muito pequeno. E a gente com o telefone, a informação está aí instantânea na hora, e essa gurizada nova que está vindo, né? Vocês se mexam, né? Pesquisem, que tem muita coisa importante ali na palma da mão. Também achei muito interessante e trouxe 2 slides, fiz uma tradução de uma palestra do Dr. Wilson, lá da Nova Zelândia, que falou sobre benchmarking. É uma palavra bastante esquisita, mas o que é? É pegar, atravessar a estrada ou pular a cerca e ver no pomar do vizinho o que ele está fazendo de melhor e tentar melhorar meu negócio. O resumo é isso. Então, a gente tem que estar atento, às vezes está ali do lado, não precisa ir na Nova Zelândia, na Itália, nem em Vacaria, nem em Fraiburgo, às vezes está aí do ladinho. É só pular a cerca, abrir o portão, está indo. Mas a gente tem que sair, tem que se mexer, né? Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, porque o negócio é nosso. E outro slide interessante que eu achei da apresentação, que eu copiei e colei, quem são os beneficiários de uma fruta de boa qualidade? São coisas muito óbvias, mas quando eu fiz o meu estágio na Itália, eu perguntava para o Dr. Pijuão, depois que ele explicava ficava tão claro, aí eu dizia, por que não vi antes? Ele dizia, mira Tchelito, tem coisas, o óbvio também tem que ser dito e apontado. Então aqui, toda a cadeia ganha, produtor, embalador, o comerciante, associação regional de produtores, trabalhadores, governo, investidores, bancos e seguradoras. Então, acho que tem que pensar, é o negócio, né? É sair e ver o que o vizinho está fazendo de melhor e comparado com o que eu estou fazendo. Correto? Bom, vamos lá. No meu ponto de vista, o Maruba é o responsável por nós estarmos aqui hoje, trazendo todas essas informações aqui, que eu diria que é o surgimento de fato da indústria da maçã. Né? Então, ainda temos os pomares, creio que 90% ainda são feitos sobre maruba. Né? Então, foi ele que deu esse grande pulo, porque na época também eles encontraram algumas dificuldades e eles precisaram resolver. E o maruba... Né? E um deles era o porta-enxerto, com as condições aqui de São Joaquim, de terreno mais acidentado, de muitas pedras, e algumas vezes o solo raso.
Então, o Maruba, para mim, tem que ter um pedestal, porque ele mudou toda a economia do município, toda a fruticultura, e aí é o surgimento da indústria da maçã. E aí, o Maruba, que nem diz o meu amigo e colega Makoto, ele é genioso, verdade, ele é genioso, ele é forte, ele é vigoroso. Doutor Adilson, então, na época, né? Doutor Adilson, não sei se eu não vi o senhor aí, mas nem eu lembrava que tinha essa foto sua aí. Não pedi autorização, porque na verdade até é uma homenagem, né? Está aqui, então vamos manejar esse Maruba, né? Precisamos a entrada de luz, precisamos melhorar os tratamentos, o acesso para fazer as atividades. Então, foi desenvolvido ali pelo Dr. Adilson e sua equipe o sistema de pó de condução em cruz, que fez com que se melhorasse essa condição da planta, né? Então, temos uma planta que com acesso, embora sejam plantas grandes, né? Mas se conseguiu continuar com o Maruba até hoje. Produtividade. Aqui são números referenciais, não se apeguem muito se é 70, se é 80, se é 30. Não, é só para entender um pouco, só de forma didática. Saímos lá de 30 toneladas por hectare, 15 lá no início talvez, e 70, 80, 100 toneladas hoje. Essa interrogação tem aí por quê? Porque lá nos desafios vocês vão entender por que a gente tem 70 com interrogação e a média é 35, 32 por hectare. Então nós temos que se virar. Mas a gente mudou, tem pomares hoje aí que produzem essas quantidades com qualidade, né? Mas ela precisa ser melhorada. O início de produção também, né? Do 5º, 7º ano, claro, um pomar plantado a 7x4, nós tínhamos que fazer as plantas crescerem, fazer uma estrutura para suportar depois a carga. E nós precisávamos 5, 6, 7 anos. E hoje, o nosso desafio é fazer produzir já na segunda folha, né, ou no segundo ano. Aqui também tem essa interrogação, porque a gente tem alguns questionamentos ainda, algumas dúvidas, mas é possível sim, seja com Maruba, com M9, com CG, com qualquer um. Tá? Então eu digo isso, que é possível. Doenças e pragas, aqui também evoluímos bastante. Eu lembro na década de 90, quando a gente estava em Vacaria, a gente tinha um sistema de calendário, né? E hoje é um sistema muito mais inteligente, mais pensado, né? E a gente consegue controlar essas doenças, algumas com um pouco mais de dificuldade, outras já estamos temos produtos, temos recursos, né? Para tentar fazer uma fruta boa. Alberto, quanto tempo aí? Só monitore, por favor, que talvez a gente se perca um pouco. Tá? Esse slide também voltará depois. E esse controle se dá também hoje, nós temos acesso à tecnologia na palma da mão, né? Aquela uma foto da tela do celular, online, on time, onde a gente tiver disponibilidade de rede, nós conseguimos ter o acesso para monitoramento de sarna, de mancha da gala. Então tem informação aqui, tem as estações da IPAGRE que estão localizadas em alguns pontos, que mandam para a central e a gente tem esse acesso. Mas com um termômetro analógico aqui, um pluviômetro simples, acho que com 50, 30 pila, a gente consegue já fazer esse monitoramento. E às vezes não se tem nem isso. Né? Isso aqui é o básico, de novo estou falando. Gente, tem produtores que talvez não tenham isso. Por quê? Porque sempre fez assim, né? Então, isso aqui é o básico. Isso aqui já é tecnologia incorporada, vocês viram os outros exemplos aí dessas estações para monitoramento de pragas, né, que já estão vindo. Então, vai ficando mais fácil, a gente tem muito mais segurança na hora de fazer uma aplicação ou recomendar, né? Não é mais calendário, então a gente consegue ter umas ferramentas aí hoje em dia que a tecnologia nos permite que a gente tenha acesso. Variedades também. Aqui também é um avanço que a gente teve, nós passamos de variedades standards, a maioria, todas as renovações, acredito que estão sendo feitas através de frutas com clones. Isso nos permite um ganho, vamos dizer assim, se a gente só mudar da variedade standard para clone, eu sempre digo, a gente já ganha o dobro de dinheiro. É simples assim. Né? Claro que por trás
tem outras coisas, mas se a gente não fizer nada de diferente, vai ganhar o dobro de dinheiro, porque só pelo enquadramento dessa fruta em outra categoria. Mantém um perfil de fruta superior àquilo que uma variedade standard ela acaba nos proporcionando. Aqui. Também evoluímos a produção integrada, né, da maçã, foi a primeira cultura aí que hoje serve de exemplo para outras culturas. Estamos aí desde o início dos anos 2000, né, com o sistema de produção integrada. Hoje, só que eu saiba, se tiver mais gente, me perdoem, nós somos em 2 produtores, né, aqui de São Joaquim, que continuamos com a produção integrada. Sabemos que temos empresas, as grandes empresas que fazem exportação, que trabalham com outro sistema também de Global Gap, enfim, tem outras certificações. Mas, digamos, o produtor, o mínimo que teria que fazer é a produção integrada. O que hoje a produção integrada é seguir os tratamentos que são, os produtos que são, que a produção integrada libera, vamos dizer assim, para a aplicação. Mas, assim, o conjunto dele é muito interessante. Então, acho que isso também, do meu ponto de vista, nós avançamos. Vocês vejam ali, né, tem outras culturas ali entrando. Agora, em agosto, vai ter um seminário em Porto Alegre com o Ministério da Agricultura, que vai falar sobre produção integrada. E eles nos convidaram, a empresa vai participar para explicar o porquê que se está na produção, né? Então, assim, são coisas muito básicas que às vezes a gente deixa de fazer. Eu só preciso um gole de água, vocês me desculpem passar na frente. E assim vamos, né? Vamos seguir com o próximo slide. E aí a gente tem nessa região aqui, né? Com tudo isso, nós temos isso, a qualidade, vou dizer assim, reconhecidas, né? Mais 20? Tá bom. Desculpa. Né? Então, nós chegamos aqui, estamos aqui nesse seminário, casa quase lotada, e temos aqui a Fuji, que é o nosso ícone, né? Temos Gala. Então, nós, dentro do nosso contexto, dentro da situação brasileira, nós temos uma qualidade reconhecida. Mas isso eu acredito que é pouco, nós precisamos avançar. Vamos lá. Bom, vamos lá nos desafios. Talvez algum avanço, algum desafio, algum ponto eu tenha deixado de fora propositalmente, porque não achei relevante, até por causa do tempo, outros porque eu tenho esquecido. Então, depois, na hora dos comentários ali, das perguntas, vocês sintam-se à vontade em nos ajudar a deixar a apresentação mais rica, tá? Bom, é recorrente também. Alguns slides parece que foram combinados, mas eu tentei pensar o que poderia trazer aqui, o que poderia colaborar com vocês. Isso foi uma foto que me passaram esses dias no grupo, vocês lembram que, né? 13,98, não dá, né? A gente não compra. Nós temos que entender que a gente também é consumidor. E se a gente não entregar uma maçã de qualidade, lembra que como Moisés falou ontem, ela vem de qualquer lugar do mundo. E vem da China, sim. Esse que é o problema. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Né? A gente como consumidor, a gente compraria essa maçã? Acho que é a primeira pergunta. E eu vejo, então assim, às vezes a culpa é nossa. Claro, ano passado, geada, temos frutas com muito russet, né? Aquelas que não foram queimadas totalmente. Mas, às vezes, é uma questão de manejo. E aí não adianta, a fruta vem, e eu concordo plenamente com o Moisés, acredito que foi o Moisés ou da outra empresa lá, Locustron, né? Locustron, se não estou enganado. E é isso aí. Aí o que a gente quer? Catium 35%, também tinha contas ali, o Dr. Petri, se não me engano, fez a conta, com Catium a 35%, ou a gente quer fazer no mínimo 85%, que é o que todo o mundo, digamos, da maçã fala, não se pode produzir menos de 85% de Catium. E aí começa, pelo começo, vamos dizer assim, a implantação do pomar. Quem já está, reestuda o negócio. Não é fácil, que a gente, na hora de fazer um sistema, uma quadra nova, uma renovação, tu fica pensando ali que caminho seguir. E eu confesso que eu já tenho vários caminhos aí, ainda não estou bem seguro de qual que é o melhor, mas a gente está caminhando, está fazendo. Saber onde se quer chegar e quanto, senão
tanto faz, né, aquela história do o vento, se tu não sabe a direção do barco, tanto faz o vento, se vem do sul, do norte, estou perdido mesmo. Que pomar a gente quer implantar? Que sistema? Eu vou ficar aqui porque essa luz atrapalha. Hoje todo mundo está falando da questão do sistema simples, né? Tem que simplificar. O maruba, ele é vigoroso, ele é desse jeito. Nós temos que tentar acalmá-lo, mas ele tem um limite, né? Então, mas mesmo assim a gente consegue simplificar, mesmo usando o maruba, certo? E é como diz o Dr. Terence, né? Um pomar a gente tem aí pelo menos 20, 25 anos, nós temos ainda pomares de 40 anos, né? E isso aqui também me chamou a atenção, onde ele diz que estudos econômicos mostraram que a densidade ótima para a macieira deve ser menor do que o máximo de densidade que se pode manejar com sucesso. É não inventar muito. Se eu manejo plantas, 500 plantas por hectare, 1.000, 2.000, 5.000, eu acho que tem lugar para todos, desde que aquilo dê dinheiro, né? Então não adianta querer fazer um pomar de 5.000 plantas por hectare se eu consigo manejar 1.000 plantas. Faça com 1.000 plantas que vai ter melhor retorno, o negócio vai ser melhor, né? Então, e estabelecer como um negócio. A maçã, para nós aqui, é a nossa vida, o nosso negócio. A gente depende exclusivamente da maçã. Então, vejam como negócio, e às vezes falta isso, eu acredito. Ou é uma atividade secundária, ou porque não entende muito bem o que está fazendo. Não, vamos estabelecer como negócio, senão, e já é difícil, né? A gente toma cada bordoada aí que não é fácil. Mas vamos lá. O que eu fiz aqui? Apaguei. Aqui, desculpa. Beleza. Na hora de implantar um pomar, né? Aqui não é uma lavoura de milho, tá? Aqui tem um pomar no meio, ele tem umas plantas, ok? Aqui também, outro erro aqui, a densidade. 6 metros por 1,5. Uma matemática meio esquisita, mas tudo bem, vamos lá. Né? Opa! Desculpa, mais um. Aqui, né? Então, na hora de pensar um pomar, a gente tem que pensar antes, né? Ver o que a gente quer fazer. Se quer que ele produza no 2º ano, no 3º, no 5º, no 8º, aí cada um escolhe. Se a gente quer colher milho antes, depois o pomar, e assim por diante. Então, acho que aqui é o começo daquilo que seria a consequência é de ter uma fruta de qualidade e ganhar dinheiro, tá? Aqui a gente já falou de densidade de plantio e porta-enxerto, que nós temos alguns pomares de 357, que é o 7x4, 6x13, e vamos apertando, né? Para 1.000 plantas, 5x2, 2.000, 2.500 com filtro, com M9, né? E com o próprio maruba. Então aqui a gente escolhe o que a gente quer. Isso aqui está ficando para trás. A questão da mão de obra, a questão da mecanização. O doutor Marcel da Holanda lá falou que, por exemplo, na Holanda tem que ter baixo volume, né, para a questão de contaminação do ambiente e tudo mais. Então, a gente vai caminhando para isso. Vocês não pensem que aqui vai ser diferente. É só uma questão de tempo. E aí vem as perguntas, né? O que nós vamos fazer? Maruba adensado, né? Aqui a cultura é do maruba, né? Então, a gente está adensando, vamos adensar. Filtro M9. E mais recentemente, então, o CG. Aí a pergunta do maruba adensado, assim, qual seria o limite? Acho que ele tem um limite, a gente tem que encontrar, né? Porque ele realmente tem um vigor. Nós temos solos muito ricos, né? Com 5, 6% às vezes de matéria orgânica. Então, ele se solta mesmo. Mas a gente consegue. Hoje tem tecnologia, tem produtos, tem recursos, né? A gente tem capacitação, a gente consegue enxergar mesmo com maruba, dá para fazer com plantas menores. Deixa eu ver esse aqui, né? Então, um pomar adensado de maruba, dentro dos limites que ele tem que ficar, para que a gente consiga passar com trator, pulverizador e que seja produtivo. Então, no maruba seria assim, a pergunta que fica aqui para a gente discutir e aprender, é qual o limite. E o CG, né? Temos os experimentos ali da IPAGRE, já tem um bom tempo, né? E a questão, acho que é só botar a mão na massa e tentar ver como que ele se comporta. Porque se não tivesse sentido a coragem de trazer o maruba lá 30, 40 anos atrás, talvez a gente não estaria aqui hoje discutindo a cultura. Então, é a mesma coisa.
Nós vamos ou por força ou por vontade, né? A gente sempre pode escolher, né? Então acho que tem que começar a enxergar isso também, né? Aqui tem afloramento de rocha, mas no geral o terreno ele necessita mais de trabalho, diferentemente de Vacaria, que eu conheço, né? São terrenos planos, quase não tem pedras, mas aqui a hora que tu mexe, tira as pedras, consegue fazer um bom preparo ainda. Bom, manejo e condução e porta-enxerto. Isso aqui é uma situação que eu vivi quando eu cheguei aqui em 2006, né? Plantios 2001 ou 2002, não lembro, de filtro. Aí, claro, não deu certo o filtro, não deu certo M9, não vai dar certo CG e assim vai por diante. Como que tem pomares hoje estabelecidos de filtro, de M9, produzindo bem? Conheço produtores muito caprichosos, com pomares de filtro excelentes, né? E o que foi feito diferente? Não dava. Nós tivemos aqui, depois a gente colocou espaldeira e hoje está aí funcionando até hoje. Então a gente tem que saber, cada qual tem sua necessidade, sua exigência. Eu planto M9, planto filtro, ou agora o CG e penso no Maruba, não vai dar certo. A gente no mínimo tem que trocar o chip, né? E o contrário também é verdadeiro, cada um vai ter sua exigência. Cai tudo, ele está cheio de taquara, de bambus, a gente se via louco. Graças a Deus, depois a gente colocou a espaldeira e está funcionando. Depois eu vou mostrar quais são os pomares. Então, isso que é importante às vezes. E a gente não pode dizer que não tem informação hoje. Tem sim, tem recursos, é só ir atrás, né? Tem que estar aí, tá aí de mão beijada às vezes. A IPAGRE está aqui, né? Temos o acesso pela internet, às vezes tem que selecionar um pouco as informações, mas a gente tem como saber, senão não vai dar certo mesmo. Daí não deu certo. É que nem a pessoa vai dizer, ó, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, mas não faz nada para mudar isso. Outra coisa que no meu ponto de vista é importante, separar as variedades. Eu não consigo trabalhar com Gala e Fuji do mesmo jeito, né? Por isso aqui, é o meu olhar para cada ponto aqui. Isso não significa que vocês tenham que concordar. Se está dando certo do jeito que estão fazendo, está resolvido. Não vamos inventar histórias, tá bom? Nutrição, a doutora Marlise falou, né? Poda, arqueamento, raleio, também o doutor Petri falou. Cada uma, ela tem um hábito de crescimento, um hábito de frutificação, né? Aqui, ó, essas plantas eram aquelas que vocês viram escoradas com os bambus, tá? Hoje, essa aqui foto do ano passado. Por quê? O que eu vejo? Gala, na região já é assim. As podas são mais curtas, mais ajustadas, porque eu coloquei maior que 90% de fertilidade. É tranquilo, a Gala, não vi Gala alternando por fertilidade. Eu coloquei boa frutificação, porque se sabe que tem alguns locais que tem algum problema aí de frutificação, locais mais quentes, as áreas sob tela, né? Então tudo isso tem que dar uma olhada com um pouco mais de atenção para a gente não ter problemas de falta de produção. Já a Fuji, né, ela tem uma fertilidade, coloquei 75%, assim como uma média ou menos. Alguns podem dizer que é um pouco menos, mas aí a questão às vezes é de manejo de raleio, sobretudo, né? Só que a frutificação, digamos, é alta, floresceu praticamente, eu tenho uma fruta aí, né? E a questão da alternância que eu coloquei aqui, a interrogação, é porque assim, ela é uma planta que tem essa tendência assim, chamam de planta bianual, mas a gente, com as técnicas hoje que se tem de raleio, de nutrição, de reguladores de crescimento, a gente consegue quebrar um pouco esse efeito de alternância. Pode ser que a gente pode ter alternância, mas não de sair de 0, de 100, cair para 50 ou 30, vamos dizer assim. É um pouco menos drástica, digamos, essa queda. Então, esse é o ponto de vista que a gente tem que tratar diferente. A questão da adubação também são plantas com necessidades diferentes. A Gala, a Fuji, ela produz melhor em gemas de 2 anos, de brindilas, né? Ela tem um vigor, né, como variedade maior. Então assim a gente tem que cuidar, são 2 plantas com necessidades diferentes. E o que se vê é tudo igual, né? Eu acho que dá para dar uma revisada nisso. Bom, a outra questão é que pensar nos sistemas e em plantas simples, pomar do futuro, né? Que é o que está em voga hoje, ou que, na verdade, o que está em voga estão nos empurrando,
né? Ou a gente vende arrasto ou alguém empurra, né? Mas tem que ir, para trás não vai mais. Então, são plantas assim, essas plantas de densidades menores são plantas complexas, exigem uma estrutura grande, um esforço de mão de obra grande, a questão das horas de poda, de arqueamento, de colheita, né? Esses trabalhos manuais, eles são mais exigentes, né? Então a gente tem que pensar um pouco, eu acho, mesmo sendo com o Maruba, para tentar fazer esses sistemas um pouco mais simples. Vamos lá. E aqui eu trago algumas ilustrações, assim, eu coloquei tendências, mas eu não gosto muito de tendências, moda, acho que é um pouco complicado. Na verdade, é o que o mundo, assim, onde eu tive oportunidade de conhecer, o que eles estão fazendo, né, para ter plantas mais simples. Algumas exigem um sistema, uma estrutura um pouco mais robusta, um pouco mais complicada, vamos dizer assim, mas as plantas, vocês veem que são plantas simples, né? Esse sistema aqui é fantástico, nos Estados Unidos, lá no estado de Washington, a Nova Zelândia está testando. Aqui a Nova Zelândia tem esse sistema bidimensional, né? Que eles contam quantos quilômetros de fruta, mais ou menos é assim, de galhos, né? É um sistema bastante compacto, aqui é gala, né? Bastante interessante. Aqui é o muro frutal dos Estados Unidos, né? Que é o sistema um pouco mais simples, porque não exige tanta essa estrutura aqui ou essa. E aqui também é o sistema de multilíder, que a Nova Zelândia está testando e produtores já estão fazendo, e eu sei que a Itália também já está tentando fazer isso. Então aqui assim tem algumas tendências para essa simplificação das plantas. O sistema ele é um pouco mais complexo, mas as plantas são um pouco mais fáceis. Vamos lá. Os nossos sistemas que nós temos, o sistema tradicional, né, de líder central, né, com o porta-enxeito Maruba. Essas são as plantas novas, então tem pomares novos que continuam assim com o sistema de condução e manejo em cruz, né? E temos algumas variantes a gente acaba chamando também de muro frutal. Aqui é Maruba, né, na densidade maior de Maruba, alguma coisa aqui é filtro, né, e aqui é Maruba também. Enfim, aqui tem um pouco, né, então cada um vai encontrar o seu caminho para tentar simplificar o trabalho, reduzir essa mão de obra, né? Importante que entenda. Aí a gente cai nessa slide interessante, né, 2006, né? Porque vem a questão da mecanização, a questão de mão de obra recorrente, já vários colegas nos falaram anteriormente. Então, o que vem? Alguma coisa de mecanização, o que a gente viu, né? A Itália tem uma indústria dos carros colheita, então eles usam para tudo, né? Poda, raleio, colheita. Estados Unidos tem plataformas mais simples desenvolvidas por produtores, né? Também funcionam. Aqui é naquele sistema de cordão bidimensional, também o carro colheita aqui, andando ali, é muito interessante. E nós também temos alguns rústicos aqui, né, tracionados por trator, conseguindo fazer raleio, alguma coisa de poda. Então, assim, cada um vai achando o caminho dele. Se tem uma indústria, ou se é feito lá no fundo do quintal, não interessa. Se ajudou, resolveu, diminuiu mão de obra, reduziu o custo, tá bom, feliz assim também. Dr. Palladini, acho que dispenso comentar qualquer coisa, foi, né, na apresentação anterior, falou disso. Para a gente chegar, então, nesses sistemas aqui, logicamente que nossas plantas ainda, na maioria, não permitem, então nós temos que ter um fluxo grande de ar mesmo para levar o produto até o alvo e termos um controle, mas já tem, sim, tem várias aí que estão apontando ali esse tipo de atomizador, o pulverizador mais vertical aí, com sensores, tudo aquilo que o Dr. Palladini falou. Obrigado, Dr. Palladini, me ajudou ali bastante. A questão das novas variedades também, que vai ter a apresentação do Dr. Marcos, né, vai falar sobre isso, né, tanto de produzir novas variedades, a questão também da engenharia genética, variedades resistentes, né. Então aqui tem umas coisas que eu não entendo. O consumidor, todo mundo grita que é tudo ecológico, fala que a gente só aplica veneno. Eu digo, eu não aplico veneno, nós aplicamos um remédio para a planta. A gente fica doente, a gente toma remédio. A planta fica doente, a gente aplica o remédio, e não é veneno. Então, não falem isso que não dá. Eu me ofendo com isso, eu não aplico veneno.
Agora, é que nem remédio, o que muda só ser remédio ou veneno é só a dose, né? Estou tomando um remédio lá para a gripe, mas se eu tomar 3, 4 caixas, talvez eu morra, né? Então é a mesma coisa. E aí não querem que a gente mude com engenharia genética, né? Então é complicado, né? O ser humano é um bichinho meio enjoado, né? Então a gente não sabe para que lado que é. Mas aqui temos aqui os testes da Ipagre, aqui a Daiane, que é mais cultivado. Aqui a gente teve o dia de campo outro dia lá em Caçador, tem algumas alternativas ali interessantes, né? E eu acho que vai por aí, a gente vai ter que encontrar o caminho ali das pedras aí. Tá bom, Alberto, mais um minuto, vou tentar finalizar então. Doenças e pragas, rapidamente, o bichinho aqui, eu me preocupo muito com esse aqui, por quê? Porque se eu deixar uma área tomada, eu vou prejudicar meu vizinho, vou prejudicar a sociedade. Se eu tiver SARA, né, doutor Bonetti me corrija, até me incomoda no vizinho, mas a gente consegue resolver. Agora esse cara aqui, eu tenho todos os pés atrás, né, não só um. É preocupante. Então assim, gente, tem tempo ainda, acredito que São Joaquim tem, mas não dá para... Eu sei que dá dó tirar uma planta que produz 20, 40, 50, 60 quilos de maçãs, mas a gente tem que ser meio drástico. Enxergou, tirou, queimou e tchau para ele. Eu acho que é assim que a gente resolve, depois é tarde. Raleio químico, o Dr. Petri falou ontem também, né? Muito medo ainda o pessoal tem de raleio químico, é uma ferramenta extremamente importante, temos dados confiáveis das estações meteorológicas, temos informativos que a Embrapa manda semanalmente, dando essa previsão de déficit de carboidratos, temos produtos seguros, né? Então temos que avançar, eu acho que é outro ponto interessante. Desses 2 eventos da natureza aí que nos judiam, né? Esse aqui é aquele granizo que deu em 2014 em Lages, que atingiu o nosso pomar lá em Painel, né? E aqui são as fotos da geada do ano passado. O que a gente tem que fazer? Granizo fez pomar cobre. Ah, mas vai dar granizo. Vai dar granizo. Não adianta depois chorar. Então, quem já aumentou o granizo, eu não sei, eu acredito na natureza, é cíclico, né? Talvez hoje se tenha mais pomares, quando tinha menos pomares, dava menos granizo, porque dava no campo, né? Então, gente, é básico também, cobriu. Em vez de fazer 5, faz 2 hectares cobertos, eu acho que a gente vai ganhar mais dinheiro. A questão da geada, eu sei que talvez cheguem esse ano alguns desses ventiladores aqui no Brasil, isso é visto em várias regiões do mundo, anti-geada, né? E outro sistema também, que já tem alguns aqui em São Joaquim, é o aspersão, né? Por aspersão via irrigação, que consegue controlar. Então tem coisas aí que a gente pode melhorar ali e pode eliminar, como é o caso do granizo. A questão das telas é um tema recorrente também. Que sistema fazer? Elástico, capela, não sei o que, tem vários. A cor da tela e dentro vem o manejo da planta, né? Então ele muda, né? Principalmente se tu colocar a tela, a gente colocar a tela sobre um pomar já estabelecido, ele muda um pouco esse hábito de crescimento, tem que prestar bastante atenção. Também eu vi que tem uma apresentação, o Moisés falou, e aqui de novo agregar o valor do produto, no caso aqui a Fuji também, que nós temos a questão de clima aqui, já tem assim, São Joaquim já tem nome, eu acho que dá para usar isso a favor, várias regiões do mundo, o Vale dos Vinhedos, isso ajuda, todo mundo falando a mesma coisa do produto. E tecnologias aqui para o manejo de plantas, é rapidinho, né? Eu acho que assim, passa por capacitação. Tem o clima, porta-enxerto, variedade, sistema de plantio, aí tem que escolher, arqueamento, nutrição, quebra de dormência, poda mínima nos primeiros anos, aqui poda, indução de produção já na segunda folha, a planta tem que entender que a macieira é para produzir frutas e não lenha, né? Raleio de frutos, ajuste de carga, reguladores de crescimento, irrigação. O doutor Nachtigal falou ontem de irrigação, é um tema que a gente tem que observar sim, e não é porque chove 2.400 milímetros no ano que a gente deixa de pensar. E aqui, ó, doutor Petri, quando o senhor colocou ontem aquela foto lá, falou fazer com amor, eu fiquei feliz. Nós temos que tratar a maçã como uma rainha. É o nosso negócio, é o que nos move. E a gente maltrata a bichinha às vezes. Eu vejo caminhões ficando 2, 3 horas na estrada para chegar no parque, não tem um sombrito em cima. Eu vejo bins lá no pomar, jogados naquele sol de fevereiro e março.
Não dá, né? Aí a coisa complica. Nós temos que fazer a nossa parte. Assim, acho que a gente assim, é para chamar atenção mesmo. E se vai bem, tudo vai bem, né? E se a gente maltratar ela, chega já a questão de clima e coisas que a gente não consegue controlar. Mas tem coisas que a gente deixa muito a desejar. Gente, eu não estou aqui para dar lição de moral, nem pregar moral, de coisa nenhuma. É só o que a gente vê, é o dia a dia isso. Não estou inventando nada, não teria nenhum objetivo de ficar inventando qualquer coisa. E para concluir, então, buscar alternativas simples e condizentes com a nossa realidade. Se é maruba, 5x2, faça bem feito que vai dar certo. Se é CG, faça bem feito, acredito que vai dar certo. Isso a gente tem que testar, o filtro M9, né? Sair da zona de conforto, vamos pular a cerca lá para ver o pomar do vizinho, ver o que ele está fazendo melhor, o que eu posso melhorar. E entender que adensar é diferente de aumentar o número de plantas. Eu adensei meu pomar, fiz 5x1. Para mim não tem lógica nenhuma. Tenho 5 aqui, 1 metro aqui. Elas estão apertadas aqui e aqui não consigo fazer galhos. Acho que cuidar. Podar é diferente de cortar. Nutrir, foi falado aqui, é diferente de adubar. Arquear é diferente de amarrar. Tratar é diferente de pulverizar, banhar. Assistência é diferente de receituário. Negócio é diferente de hobby. Nada é para sempre ou verdade absoluta. E Senafruti volta a reforçar. Aqui é onde a gente começa a ver o nosso futuro, porque a gente está aprendendo, está vendo caminhos novos, está trocando ideias com os colegas, nem precisa ser de nenhuma apresentação aqui, vocês trocam uma ideia com uma pessoa, um vizinho ou de outra localidade, vocês saem daqui com uma ideia boa. E isso faz com que a gente tenha mais dinheiro. E eu quero agradecer aqui então a empresa e a equipe que trabalha comigo, de novo a IPAGRE, doutora Adilson, a BPM e a MAP, e muito obrigado. Agradecemos então, Celito, pela excelente apresentação. Convidamos ele para compor a mesa conosco.